Boa noite a todos. Estamos iniciando a transmissão do nosso culto aqui da Igreja Batista de Montalvânia. Gostaria que você que está aí pudesse nos enviar mensagem, como é que está chegando aí, se os irmãos estão conseguindo entrar, como é que está a internet aí, se está dando certo, amém? E você já vai compartilhando também essa live com os seus amigos, amém? Que nós vamos iniciar daqui a pouco a palavra de Deus, e Deus com certeza tem uma palavra para o seu coração. Você que está aí comigo, amém? Você que entrou aí agora, irmã Luciene, amém? Geisa também Silva, Deus abençoe você. Os irmãos que forem entrando, deixa aí, amém? O teu shalom, irmã Helena, Verônica, amém? Deus abençoe vocês que estão aí. Nós vamos, essa noite, estar trabalhando, amém? A palavra de Deus aqui. Você pode compartilhar aí com os seus amigos, compartilhar aí, amém? Vai compartilhando aí, para que os seus amigos possam estar participando conosco aqui, amém? Dessa live aqui, que é ao vivo, amém? Nessa noite Deus tem algo para você. Aldo, Deus abençoe sua vida, amém? Que bom que você está aí, Deus abençoe você, sua família também. Muita saudade dos irmãos aí de Montalvânia, saudade mesmo, amém? Em breve, se Deus quiser, nós estaremos aí junto com os irmãos aí compartilhando a companhia, a palavra de Deus juntamente com os irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe você que está conosco. Vai compartilhando esse vídeo aí, com certeza Deus vai estar abençoando você, a sua família, amém? Nós vamos nessa noite abrir a nossa Bíblia no primeiro livro da Bíblia, chamado Bereshit, ou Gênesis aí. Nós vamos nessa noite falar sobre alguns códigos aí em Gênesis. Eu não posso falar sobre todos, mas eu quero trazer nessa noite algo em relação ao Gênesis aí, para nós entendermos algumas coisas acerca da palavra de Deus. Então vai compartilhando aí, amém? Esse culto, essa live aí com os seus amigos, que com certeza Deus vai estar abençoando a sua vida, abençoando a vida de todos aqueles que estão aí junto com as suas famílias, amém? Todos os irmãos aí, a Aline já está aí também, irmã Gilvanete também, Deus abençoe sua vida, irmã Mádala, amém? Deus abençoe você que está aí conosco, abençoe a sua família. Vamos abrir a nossa Bíblia, amém? Para nós iniciarmos aqui, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis no capítulo de número 1, amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, eu quero nessa noite falar sobre vários códigos da palavra de Deus aqui dentro de Gênesis, amém? O livro de Gênesis, na verdade, é o livro que, se você estudar ele do capítulo 1 até o capítulo 11, você está estudando a Bíblia toda sem você perceber. É um livro muito rico, um livro muito poderoso. Só que aqui dentro desse livro existem várias profecias poderosas em Deus. E nós vamos tirar alguns códigos aqui dentro desse livro de Gênesis para a nossa vida espiritual. Para a sua vida espiritual você precisa tirar, amém? Alguns códigos aqui dentro, amém? E nós vamos estar tirando alguns códigos aqui dentro agora desse livro para nós aprendermos a palavra de Deus. Eu queria que você que está aí abrisse a sua Bíblia comigo. Gênesis no capítulo de número 1, amém? Gênesis no capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo aí a palavra de Deus, amém? Abra a sua Bíblia comigo. Em Gênesis, o capítulo de número 1, amém? Nós vamos estar trazendo uma palavra de Deus aqui dentro do Gênesis 1. Eu pretendo trazer algumas revelações acerca da palavra, acerca da criação de Deus, amém? Para nós entendermos algumas coisas aqui muito interessantes da palavra de Deus. Amém? Se você já compartilhou com os seus amigos aí, olha, abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 1 também, amém? Gênesis, no capítulo de número 1,
o versículo de número 1 também, amém? Nós vamos estar iniciando aqui, amém? A palavra de Deus, você pegue a sua caneta, anote aí, irmão João Dias, Deus abençoe você, Alexandre também, irmã Ivonete também que está aí, Deus abençoe você e a sua família, amém? Todos os irmãos que estão aí, que o Senhor possa te abençoar. Vai aí nesse botão do compartilhar aí, olha que tem aí, olha, e compartilhe, amém? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, amém? Que nós vamos estar nesse momento iniciando aqui a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava informe, ou seja, a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi tarde e manhã do primeiro dia. Então disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus a expansão, dividindo as águas que estavam debaixo da expansão, das águas que estavam em cima da expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã do segundo dia. Então disse Deus, reúna-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e apareça um elemento seco, ou seja, a terra. E assim foi. Chamou Deus o elemento seco terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Então disse Deus, produza a terra vegetação, a erva que dê semente 1, árvores que dê fruto 2, que contenham a sua semente, árvores que deem frutos que contenham a sua semente, segundo as suas espécies, e assim foi. A terra produziu, pois, relva 1, ervas que davam semente 2, segundo a sua espécie, árvores que davam fruto 3, que tinham o poder de germinar, segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E foi tarde e manhã do terceiro dia. Então disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para que haja separação entre dia e noite, e sejam para sinal, os signos, né? Para sinalização de prazos, estações, dias e anos. E sirva de luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, o maior para dominar o dia e o luminar menor para dominar a noite. E também fez as constelações. Amém? E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar sobre a terra, e para dominar o dia na noite, para separar a luz das trevas, e viu Deus que isso era bom. E foi-se também a manhã do 4º dia. Então disse Deus, produz as águas criaturas viventes em abundância, aves que voem sobre a terra na aberta expansão dos céus. Criou Deus os grandes leviatãs, todos os seres viventes que se movem, a quais as águas produziam abundantemente, segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus abençoou e frutificou, sede fecundos, e enchei a terra, as águas dos mares, e multiplicai as aves sobre a terra. E foi tarde e manhã do 5º dia. Então disse Deus, produz a terra criaturas viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, monstros da terra segundo a sua espécie, assim foi. E Deus fez as bestas selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a besta da terra e sobre todo o réptil que arrasta sobre a terra. A leitura é longa, mas eu fiz questão de ler essa passagem aqui, do 1 até o 26, para você entender, amém?
irmã que entrou aí, irmã Rosângela, para você entender o que nós vamos estar falando aqui nesta hora. Primeira coisa que você precisa entender, quando a Bíblia fala da criação de Deus, nós encontramos o primeiro versículo aqui da Bíblia, que diz que Deus criou os céus e a terra. Quando nós entendemos aqui que Deus criou os céus e a terra, você precisa entender que o céu e a terra representam dois provedores. Duas coisas que Deus proveu. Primeiro Deus proveu o céu, depois ele proveu a terra. Quando nós estudamos aqui a palavra de Deus, nós vamos entender uma coisa muito interessante. Primeira coisa que você deve entender, para falar sobre isso, é lógico que é uma aula muito intensa, é muita coisa para ser falada, que não dá para ser falado em uma aula aqui, que eu quero trazer uma mensagem de exortação e de cura, de exortação para você crescer. A minha mensagem ela tem um cunho sobre crescimento. Quero falar sobre crescimento nessa noite usando Gênesis. Então eu quero te mostrar os códigos que há aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, rapidamente de Gênesis. Eu quero tentar. Não sei se vai dar tempo, mas eu quero mostrar rapidamente alguns códigos que tem aqui para a tua vida espiritual. Talvez você está aí agora assistindo essa live e talvez você está preocupado com a pandemia, preocupado com a doença que está se alastrando, preocupado com o seu emprego, que talvez a porta se fechou por causa disso, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus nessa noite, aonde você estiver, Ele quer tratar com o teu coração. Por isso, antes de tudo, eu queria que você levantasse a sua mão, aonde você estiver, para mim começar a falar sobre tudo que eu vou falar aqui agora. Eu queria que você levantasse a sua mão aí aonde você está, que nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar para que Deus possa entrar na tua casa, entrar na tua família, amém? E possa trabalhar em você. Em nome de Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu santo nome. Que o teu reino venha sobre nós nessa noite, ó Deus. Que nós possamos estar debaixo da comunhão do teu Espírito Santo. Para que possamos fazer a tua vontade, ó Deus, tanto aqui na terra como também ela é feita no céu. Senhor, que o Senhor venha nos garantir, ó Deus, o pão nosso de cada dia, sobre cada dia dessa semana que nós vamos viver, cada mês que nós vamos viver. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor está conosco, ó Pai, que a tua mão está estendida para conosco. Nos livre do mal, Senhor, nos livre de cair em tentação, da murmuração, mas nos ajude nessa noite, ó Deus, a compreender o seu desígnio de estarmos aqui, Senhor. Pai, muitos talvez nesse momento queriam estar na igreja, sentado no banco, louvando ao Senhor, mas está em casa agora sentado, ouvindo essa mensagem. Espírito de Deus, eu quero orar para que o Senhor visite esta pessoa agora, para que essa pessoa receba a visita do Espírito Santo e ela seja cheia do Espírito de Deus. Em nome de Jesus eu profetizo agora, que esta pessoa que está me ouvindo seja cheia do Espírito de Deus e do conhecimento da palavra rema, que vai ser aplicada aqui agora para o nosso coração. Que o teu Espírito Santo venha gerar vida agora, e vida com abundância sobre esta pessoa que está me ouvindo. Aonde ela estiver, eu profetizo sobre ela, em nome de Jesus, que ela receba agora, Pai, a unção do Espírito de Deus, e ela seja cheia das emanações de Deus, das sefirós de Deus que eu vou estar ministrando agora. Que os oráculos de Deus venham entrar nesta casa e essa casa ser cheia da presença do Espírito, que a palavra viva e eficaz, que é o verbo vivo de Deus, entre nesta casa em nome de Jesus. Amém? Vamos começar então. Então, quando nós estudamos Gênesis, nós encontramos o primeiro versículo que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A primeira coisa que você precisa entender, disso é o seguinte: essa palavra no princípio, ela significa Bereshit. No hebraico significa Bereshit. E essa palavra Bereshit, ela significa no princípio. Só existe 2 livros da Bíblia que começam com essa palavra Bereshit. Ou seja, começa com essa palavra no princípio. Quando você abre a Bíblia, você vai encontrar o livro de Gênesis, você vai encontrar no princípio. E depois, quando você pega a sua Bíblia, você vai encontrar também no livro de João, o Evangelho de João.
capítulo 1, versículo 1. Vamos ler lá, olha. João, capítulo 1 e o versículo 1. Lá diz assim, olha. João, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver, ó. Existem muitas doutrinas dentro de Gênesis. Eu não quero falar aqui da criação, porque isso aí eu trabalho no seminário. Você pode fazer o seminário comigo, médio em teologia. Lá você vai aprender tudo isso mais amplo. Mas aqui é uma palavra que eu quero trazer aqui dentro. Então, o Gênesis começa no princípio. Assim também como o Evangelho de João começa. Ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verbo aqui, olha, significa a palavra. Jesus Cristo é a palavra encarnada. Ele se encarnou e veio para a terra como homem. Mas a palavra encarnada, ela representa o quê? O verbo. O que é o verbo? Se você pegar a palavra verbo, fala de uma ação. Fala de aquela palavra que está agindo a todo momento. Aquele momento que está agindo. Então o verbo aqui, olha, é uma palavra que gera duas coisas. O verbo, ele gera duas palavras. Quais são as palavras que o verbo gera? O verbo, ele gera duas palavras. Ele gera ação e gera movimento. E essas duas palavras, ação e movimento. Aqui quando começa Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio. A palavra no princípio é a mesma palavra de João capítulo 1, João 1.1. E isso representa o quê? O primeiro código que eu quero dar para você aqui agora dentro da palavra. Primeira coisa que eu quero te ensinar, que aquilo que nós aprendemos, nós temos que compartilhar. E eu aprendi e quero compartilhar com você também aqui em Gênesis. Olha só, aqui em Gênesis tem 32 códigos, presta atenção. Gênesis no capítulo 1 e Gênesis no capítulo 2, existe 32 códigos. Que códigos são esses? São os códigos da criação. Na verdade, são 32 caminhos. Ó, caminhos. Presta atenção. São 32 caminhos que Deus trabalha na criação para trazer uma palavra profética para nós. Esses 32 códigos são 32 palavras proféticas que nós exaurimos da criação. Primeiro, o Gênesis capítulo 1, nós encontramos Deus criando. Aqui fala do Gênesis no capítulo 1 todinho. Na verdade, o que ele está falando? O Gênesis no capítulo 1, nós encontramos aqui o momento da criação, Deus trabalhando a criação. Mas quando você vê Gênesis no capítulo 2, Deus está falando, é o mundo da formação. O Gênesis capítulo 1 é o mundo da criação de Deus. Mas o Gênesis capítulo 2 é o mundo da formação de Deus. Se você não entender isso, você não vai entender a palavra profética ali dentro. Então, em Gênesis capítulo 1 está falando da criação, mas no Gênesis do capítulo 2 está falando da formação, porque Deus ele cria e forma. Por exemplo, as coisas foram criadas, Deus disse haja, haja, ele criou. Mas no capítulo 2 ele não criou, ele vai formar, porque formar é daquilo que já existe. Duas palavras no hebraico, bara, que significa aquilo que vem do inexistente. E a outra palavra é archen, que significa o quê? Vindo existente. Sabe o que representa essa primeira palavra que eu estou dizendo para você? Olha, no princípio, é a primeira palavra profética para a sua vida. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em João 1 fala, no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo significa movimento, significa ação e movimento. Primeira coisa que eu quero dizer para você, olha, que antes de qualquer coisa, o primeiro código que Deus tem para a tua vida é que ele vai agir sobre a tua vida e vai movimentar aquilo que está parado. Deus não pode trabalhar para criar nada e formar nada na nossa vida sem primeiro não haja um movimento. Essa palavra aqui, olha, Bereshit, mostra o livro do começo. O que Deus faz? Deus é o Deus do começo. Eu não sei como está a sua situação nessa noite, mas eu quero profetizar através desta palavra aqui, olha, desta palavra que eu estou ministrando para você aqui, olha,
que Deus, ele vai começar a trabalhar em você, através de você, ação e movimento. Não há vida sem ação e não há vida sem movimento. Então a primeira coisa que Deus vai trabalhar na sua vida é movimento, é ação. O que é ação? Ação fala do agir de Deus. Deus, ele age de uma maneira que você nunca vai entender. Você está na sua casa agora em vez de estar no culto, de estar numa igreja ali. Mas só que eu quero dizer para você que você é o templo de Deus. Você é a igreja. A igreja não é as quatro paredes, é você. E se você está em casa, é porque é um tempo que Deus está trabalhando na sua casa através da sua vida. Porque Deus quer fazer da tua casa um santuário. Deus quer fazer da tua casa a morada dele. Deus quer fazer da sua casa um culto, um sacrifício vivo sobre a tua casa. Você talvez ainda não entendeu a ação de Deus, mas eu quero nessa noite lembrar você, o problema não está na sua igreja, o problema não está no pastor da sua igreja, o problema não está nos membros da sua igreja, o problema está em você. É por isso que você está em casa, porque Deus quer trabalhar na sua casa, Deus quer fazer um culto no seu lar, Deus quer fazer um culto na sua casa, Deus quer levantar você dentro da sua casa, Deus quer mostrar algo dentro da sua casa. Por quê? Porque o trabalho de Deus começa com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos e dentro da sua casa. Deus quer trabalhar isso. Por isso que ele levou você para sua casa. Então, aqui a primeira questão de Bereshit, do princípio, é a ação de Deus sobre a sua casa, a ação de Deus para a sua família. Amém? Você pode mandar um amém aí? Você pode mandar um glória a Deus aí? Porque Deus está falando com você que ele vai agir na sua vida. Ele vai começar trabalhando a ação sobre a sua casa, a ação sobre o seu lar, a ação sobre a sua família. A primeira coisa que Deus vai fazer é agir no seu lar. A palavra verbo aqui, ó, é ação. Então, no princípio, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ação. Deus vai começar a trabalhar ação sobre a sua vida. Segunda palavra que verbo significa é movimento. Se você ver o versículo de número 2 aí, olha, fala: a terra estava informe e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus soprava, movimentava sobre a face do abismo. O Espírito Santo, o principal característica do Espírito Santo é movimento. Quando o Espírito Santo trabalha, um dos primeiros trabalhos do Espírito Santo é movimentar, porque nenhum ser humano consegue sobreviver sem movimento. Então o que Deus está falando com você? Que ele vai começar a movimentar as águas paradas da sua casa, vai começar a movimentar o seu coração. Um dos códigos que eu estou trabalhando com você agora, um dos caminhos que Deus está dizendo para você, é que ele vai movimentar onde precisa ser movimentado, ele vai trabalhar onde precisa ser trabalhado, ele vai começar a movimentar a sua família, ele vai começar a movimentar a sua casa, ele vai começar a movimentar tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que na sua casa está parado, que está do nada, ele vai trabalhar. Isso é o primeiro código que eu quero trabalhar com você aqui, amém? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra aqui, olha, são duas provisões que Deus está trabalhando aqui, olha. Duas provisões de Deus aqui, olha. A semente de Deus está aqui. Se você pegar esta palavra aqui, olha, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Você vai ver que esta palavra aqui, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui dentro desse versículo aqui, ó, tem no hebraico, na nossa Bíblia é mais palavras, mas no hebraico aqui são 7 palavras certinhas. Sabe por quê? Porque aqui está mostrando que no princípio de tudo, Deus está iniciando com os céus e a terra. Agora, note o seguinte, aqui quando você pega aqui, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando você pega o Salmo, anota aí para mim, olha, Salmo 104, versículo 2. Salmo 104, versículo 2. Olha o que diz lá. Vamos comigo aí, olha. Salmo 104, versículo 2. Salmo 104 e o versículo de número 2. Salmo 104 e o versículo de número 2. Vamos dar uma lida lá, ó. Salmo 104, versículo 2. Ó. 2. Tu te cobres de luz como se for um manto e estende os céus como uma cortina.
Aqui diz que Deus criou os céus e a terra. Como que Deus criou os céus? Ele estendeu a cortina. Sabe quando você estende uma cortina na sua casa e abre aquela cortina? Isso é os céus. Deus estendeu os céus como uma cortina. Isso é os céus. Aqui está falando claramente. E ele fala, olha, fixa as figas das tuas moradas sobre as águas e faz das nuvens o teu carro de guerra. Caminha sobre as asas do vento. Sabe o que Deus fez? Ele estendeu os céus como cortina. Então, aí, vamos voltar para cá que nós vamos ver, olha. Então, Deus criou os céus. Eu não vou entrar em detalhe aí, porque é muita coisa para falar. E eu quero trazer alguns códigos rápidos aqui, não dá tempo para isso, amém? Aí, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a primeira coisa que você tem que entender, Deus criou os céus e a terra. Quando Deus cria os céus e a terra, a primeira pergunta que se faz é o seguinte, no versículo 2 fala assim, olha, a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas. Aqui há uma pergunta, como é que Deus cria os céus e a terra no versículo 1, e no versículo 2 a terra está sem forma e vazia. O que é isso? O que aconteceu? É lógico que Deus não cria nada sem forma e vazia. Quando nós lemos a Bíblia, você vai ver que Deus criou a terra com forma, Deus criou a terra cheia, a terra não estava em forma e vazia, Deus criou a terra perfeita. A terra foi criada com forma e cheia. A terra foi criada, ela não foi criada em forma e vazia. Olha o que a Bíblia diz. Isaías 45, versículo 18. Ó, vai lá comigo, Isaías 45, vamos ver. Isaías 45, vamos ver. Isaías 45. Isaías 45, eu acredito que é o versículo 18. Se não for não, eu te falo qual que é, mas é o 45, na minha mente, 45, 18. Peraí. Isso mesmo, 45, 18. Coloca aí para mim, fazendo favor, quem puder, para a pessoa gravar esses versículos aí, olha. 45, 18. Olha o que diz aí, 45, 18. Ó, porque assim diz o Senhor Jeová, que criou os céus, o Deus que fez a terra e que a formou. Ele a estabeleceu e não a criou para ser vazia. Deu-lhe forma para ser habitada. Eu sou o Senhor Jeová, o que era, o que é e o que há de ser, e não há outro. Amém? Então, note comigo. Obrigado, Kênia, por ter colocado aí. Deus abençoe você e a sua família nesse momento que vocês estão passando aí. Amém? Eu queria aproveitar que a irmã Kênia entrou aqui, olha, e pedir a todos os irmãos que estão aí, que fazem parte aí dos grupos que estão sendo compartilhados dessa live agora, e também aqui dessa página da Igreja Batista Shalom, orar em favor dessa família. Ela perdeu o irmão dela recentemente, 3 dias, se eu não me engano, 2 dias, ela perdeu o irmão dela com Covid também. Então, queria aproveitar e pedir a todos os irmãos que estejam orando em favor dela, que está aí também assistindo ela, toda a família dela, a minha família está orando por ela, e eu peço aos irmãos também que orem. Então, olha o que Deus está falando, ó. Diz o Senhor Jeová, que criou os céus, o Deus que fez a terra. Primeira coisa que você tem que aprender aqui, olha. Deus nunca fala sem se apresentar. Deus não é mal educado. Toda vez que Deus vai falar de uma coisa, ele se apresenta primeiro. Existem 73 nomes de Deus, 73 nomes de Deus na Bíblia. E os 73 nomes de Deus é porque quando ele vai falar, ele se apresenta. Por exemplo, Deus vai falar de cura, ele fala, eu sou o Jeová Rafa. Ele vai falar de batalha, uma luta que ele está travando, aí ele se apresenta. Quando Deus se apresenta, ele fala, eu sou o Jeová Sabaó, o Deus dos exércitos. Então aqui em Isaías 45, Deus está falando sobre criação. Então ele se apresenta dizendo, eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Então a primeira coisa que você tem que entender, que Deus criou a terra, ele não criou a terra sem forma e também não criou a terra vazia. Jamais Deus fez isso. Mas quando nós vemos o versículo 2, nós encontramos o quê? A terra sem forma e a terra vazia. Olha para você ver, olha. A terra estava informe e vazia, e havia trevas, e tinha até trevas
sobre a terra. Primeira coisa que você tem que aprender aqui, olha. Deus nunca vai criar nada em forma e vazia. Lógico que não. Lógico que não. É lógico que aqui tem dois princípios. O primeiro princípio é o seguinte: se a terra estava em forma e vazia, representa que ela vai ser restaurada. É igual, por exemplo, você, no ventre da sua mãe, você estava em forma e vazia. Você parecia um girino, sabe? Tipo um girino lá, um sapo. Mas depois você recebeu forma. O Salmo 139 fala que nós estávamos em forma no ventre da nossa mãe e fomos formados. Tudo que está informe vai receber uma forma. Tudo que está vazio vai ser preenchido. Aqui nós temos um outro código espiritual. Que código que é esse? Deus está falando com você que não importa o desafio que você tenha, você vai passar por esse desafio e vai chegar lá. Amém? Por que que nós aprendemos isso aqui? Olha, primeiro, a terra estava informe, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então, primeiro, a terra estava informe, vazia, havia trevas e também tinha um abismo aqui, olha, um vazio, né? E um abismo. Então, 4 coisas que tinha aqui, olha, terrível. Anote aí, olha, você que está anotando, anote aí, olha. A terra, então, ela estava sem forma. A terra estava vazia. E a terra estava em trevas e tinha um abismo aqui, olha. Então, 4 desafios você vai ter na sua vida inteira. Você vai encontrar coisas que estão sem forma, coisas que estão vazias, coisas que estão nas trevas e abismos. Você vai encontrar por onde você passar. Por onde você passar, você vai encontrar esses 4 desafios. Sempre você vai encontrar esses desafios. Mas agora uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte comigo. Presta atenção aqui, ó. Deus não criou a terra sem forma. Deus não criou a terra vazia, nem com trevas, nem abismo da terra. O que aconteceu aqui? Existe olha, o Gênesis capítulo 1, a terra de Gênesis capítulo 1 é a mesma terra de Gênesis capítulo 2. E o capítulo 2 não, versículo 2. Guarde, entenda comigo. O versículo 1 de Gênesis capítulo 1, a terra de Gênesis capítulo 1 é a mesma terra de Gênesis no versículo 2. A diferença é que a primeira terra estava tudo bonito e tudo pronto. Milhões e milhões, existe um espaço enorme. Guarde isso, olha. Existe um espaço enorme de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Aqui nós temos um intervalo. Nós temos uma coisa que nós chamamos na teologia de gap. O que é isso? É um intervalo enorme. É onde aconteceu a queda de Satanás. É onde Satanás caiu. Quando Deus formou a terra, ele formou ela do nada. E para ele criar os céus e a terra, ele vai formar a terra do nada. Como é que Deus forma a terra do nada? A primeira pergunta que você tem que fazer é como é que Deus forma a terra do nada? Vou te explicar. Abra sua Bíblia aí comigo. Em Jó. Abra a tua Bíblia em Jó, no capítulo de número 26, versículo 7. Jó, capítulo 26 e 7. Vamos lá. Vou lhe dar uma pergunta que muita gente que não acredita na Bíblia, que acredita na evolução, faz essa pergunta, mas está na Bíblia mais claro do que água. Infelizmente as pessoas não leem. Ó, Jó capítulo 26, versículo 7. Jó 26, versículo 7. Jó 26, 7. Lá diz assim, olha. 26, 7. Ele estende o norte sobre o vazio e prende a terra sobre o nada. Esse versículo aí explica como que Deus criou a terra. Vou te explicar. Quando você... para Deus criar a terra, Deus tem que criar a terra do nada. Guarde isso, ó. Para Deus criar a terra, ele tem que criar a terra do nada. Do nada. Tudo foi formado do nada.
Mas como é que Deus faz? Quando ele criou os céus e a terra, estava tudo aqui preenchido por ele. Por quê? Guarde o que eu vou te falar agora. Ó, uma coisa que você tem que entender é o seguinte. Aonde Deus está, o nada não está, porque Deus é tudo. Guarde essa frase. Deus é tudo. Aonde Deus está, ele preenche todo o vazio. Aonde Deus está, não existe vazio. Porque Deus, ele preenche tudo. O nada não existe para Deus quando ele está presente. Mas o que Deus faz? Para Deus criar a terra, para Deus criar os animais, para Deus criar tudo, ele teve que criar o nada primeiro. Por quê? Porque ele criou tudo do nada. Então, para Deus criar o tudo, ele teve que fazer o nada. E como que Deus vai fazer o nada? Aqui em Jó 26, se você ler Jó do 26, do capítulo 5, até o capítulo 14, Jó 26 vai falar da criação. Jó é o livro mais antigo da Bíblia, gente. Jó é um livro antigo, é um livro lá de Gênesis. Jó é quase antigo igual Gênesis. Jó e Gênesis estão juntos. Agora presta atenção, Deus criou nada para criar tudo. E como é que eu crio nada? Olha como é que Deus faz. Presta atenção aqui, por favor. Ó. Porque isso não é para qualquer cabeça. Mas você tem o Espírito Santo, você vai entender. Ó, presta atenção. Quando você pega a Terra, o quadrado da Terra, a Terra é quadrada, você vai ver que nós temos o norte, presta atenção, nós temos o norte, nós temos o leste, nós temos o oeste e nós temos o sul. Não é isso? A Terra não é dividida em 4 partes? Norte em cima, sul embaixo, oeste do lado e leste do outro. Não é assim que a Terra é dividida? A Terra não é dividida desse jeito? 4 lados? Agora, o norte sempre está para cima. Quando você pega na sua mão para olhar, sempre você vai ver que o sul está embaixo e o norte sempre está em cima. O norte está em cima. Aí sabe o que Deus fez? Olha só. Deus estava em todos os lugares, ó. Deus estava aqui, Deus estava aqui, Deus estava aqui e Deus estava aqui. Para Deus criar a terra, ele tinha que ir para o nada. Para criar a terra, ele tinha que ir para o nada. Aí ele fez uma coisa que nós chamamos no hebraico, uma palavrinha que é tissi-tissu. O que é isso, tissi-tissu? Deus se contraiu. Presta atenção. Deus se contraiu. O que ele fez? Ele saiu daqui e veio aqui para o norte. E Deus ficou aqui no norte, ó. Presta atenção. Presta atenção. Aí Deus ficou aqui no norte. Deus ficou aqui em cima. Quando Deus ficou aqui em cima, aqui ficou nada. Aqui também ficou nada. E aqui também ficou nada. Só aqui em cima que ficou tudo, que é Deus. E Deus sempre habitou em cima, no norte. Vou te provar. Abra a tua Bíblia aí, olha. Abra a tua Bíblia comigo aí, que você vai ver que Deus habitou no norte. Sempre Deus ficou no norte. Vamos ler comigo, ó. Vamos ler comigo? Vamos ler comigo? Isaías 14, 13. Vai lá. Isaías 14, 13. Ó. Se você só entender isso que eu vou falar aqui agora, acabou. Você já recebeu uma palavra profética enorme de Deus. Ó. Isaías 14, versículo 13. Ó. Olha o que diz aí, ó. Isaías 14, 13. Ó. E dissestes no teu coração, isso aí é o Lúcifer, antes dele virar Satanás, ele falou isso, ó. Tu disseste no teu coração, e subirei ao céu. Satanás está falando que ele vai subir ao céu. Indiferente do que muita gente pensa, muita gente acha que Satanás morava no céu e ele caiu lá do céu. Só que engano. Satanás não morava lá no céu, não. Ele não caiu lá do céu, não. Ele ia lá no céu trabalhar e voltava. Ele não era também ministro de louvor, não. Ele era sacerdote. Isso aí é outra aula, mas ele era sacerdote. Ele nunca foi ministro de louvor. Se alguém vai reger louvor no céu e ser ministro de louvor, é o Espírito Santo. Satanás nunca será e não é. Aqui ele diz, subirei ao céu, acima das estrelas. As estrelas aí, olha, é Isaías 6.1, que é os serafins. Agora presta atenção. E exaltarei o meu trono. Isso é Lúcifer
Quando ele era o anjo de luz, ele está falando que ele vai subir ao céu e vai colocar o trono dele lá em cima, o trono de Satanás. Ele não queria o trono de Deus também não, como muita gente prega. Ele queria colocar o trono dele. Agora vem, ó. Assentar-me-ei no monte da congregação, porque Deus tem um monte e em cima do monte tem a cidade dele, que é o monte da congregação. Nos lugares remotos do norte. Então, aonde que Satanás queria? Ele queria o norte, porque o norte era o trono de Deus. Então Satanás, ele estava aqui na terra, aqui era uma terra, ainda não era a terra de Adão não, nem de Eva não, mas daqui da terra, ele queria colocar o trono dele lá em cima. Aí ele disse que ia colocar o trono dele no norte. Aí nós aprendemos aqui a primeira coisa, o norte, quando Deus vai para o norte, sei que tem muita gente que está dando um nó na sua cabeça, mas fica tranquilo que você vai entender. Aí quando Deus, para criar a terra, o que Deus faz? Ele faz um vazio aqui, o nada, outro vazio aqui, o nada, outro vazio aqui, olha. E só o norte que ficou preenchido. E Deus então ficou no norte, lá em cima, nos lugares remotos do norte, ou quer dizer em cima. Sabe o que representa isso? Representa o seguinte, que onde Deus está, algo é preenchido. Se Deus do nada criou tudo, Ele pode criar do que você tem nessa noite alguma coisa. Eu não sei o que você tem. Talvez você tenha um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança. Talvez você está me ouvindo agora, e eu estou profetizando nesse momento, que tem gente que está me ouvindo agora que está vivendo nada. Não tem nada. Você está vivendo nada do nada, porque você não sabe o que você vai fazer amanhã, você não tem perspectiva para amanhã, nem depois da manhã, está tudo no vazio. Mas eu quero profetizar para você que o nosso Deus, do nada, Ele criou tudo que você vê, os pássaros, as árvores, tudo que você vê, do nada Ele criou tudo. Então, não importa em que situação você esteja, não importa como você esteja vivendo nessa noite, eu profetizo sobre você, que o vazio que está em você, somente Deus tem o poder de preencher. A terra criada, ela foi preenchida. Do nada Deus preencheu tudo. Sabe por quê? Porque é do nada que Deus faz as coisas. Quando você pensar que não tem nada, é o momento de Deus trabalhar, é o momento de Deus fazer. Deus criou do nada a terra, assim também Ele está profetizando sobre a tua vida agora, que do nada Ele vai criar algo para você, para sua casa e para sua família. Guarde isso, amém? Isso aqui é uma palavra profética dentro da criação de Deus, do nada. Mas entende, do Gênesis 1:1 ao Gênesis 1:2, nós temos um intervalo aí. Satanás teve a rebelião, e quando Satanás teve a rebelião, houve o primeiro dilúvio. Houve dois dilúvios, o primeiro dilúvio e o segundo. Eu vou repetir. Existiu dois dilúvios, o primeiro dilúvio e o segundo dilúvio. O primeiro dilúvio foi esse aqui, olha. Satanás se rebelou contra Deus. Deus então o mandou por terra. Não é que Deus julgou, não é que Satanás caiu e desorganizou a terra, não. Não é isso que eu estou falando não, tá? Isso aí é historinha, outra historinha, não é isso não. Estou falando diferente, estou dizendo que Satanás mandou por terra tirar a autoridade dele. Mas na queda de Satanás, Deus mandou uma chuva de meteoros sobre ele, uma chuva atrás dele, e o embalo, a rebelião, teve uma rebelião tão grande que houve um outro dilúvio. O que Deus fez? Deus julgou a terra com água. Deus jogou a terra sobre água, a terra se tornou em água pura, e nesse momento que a terra se tornou água, Deus julgou tanto os demônios, como os anjos caídos, como Satanás. E como é que eu provo para você que houve o primeiro dilúvio? Está escrito aqui, olha. A gente que passa muito rápido, lê e muito rápido. Olha o versículo de número 2. Ó, a terra estava informe e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas. Então, sobre a superfície das águas, quer dizer que embaixo da terra era água pura. Aonde você olhar, tinha água. A terra se transformou em água pura. Os demônios foram sobretados sobre as águas. O Senhor mandou os demônios, na verdade, os demônios ficaram embaixo nas águas, né? Deus destruiu toda a criação que estava aqui na terra, que a gente chama de criação pré-adâmica. Deus destruiu toda essa criação que estava aqui na terra, e a terra se tornou em água. O primeiro dilúvio, superfície da terra toda em água. E a prova disso, se você quiser, você vai ler para você ver como é que a terra era água pura. Lê comigo aqui um versículo, olha, vamos ler, quer ver? 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro não, é 2 Pedro.
2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Leia aí para mim, por favor, porque senão alguém pode dizer, isso é uma heresia. É melhor você ler primeiro para você saber do que eu estou falando, amém? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Vamos ver. Aí eu vou entrar aqui nessa palavra profética aqui dos 4 desafios, amém? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Olha aí, olha. 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 5. 3, 5. Vamos ler? Olha aí, ó. Pois eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus os céus existe desde os tempos antigos, e que a terra foi tirada das águas, e que no meio das águas subsiste, e que no meio da água o mundo de então foi submerso e pereceu. Vou ler de novo, ó. E que por meio da água o mundo de então foi submerso e pereceu. Mas os céus e a terra atuais são reservados pela mesma palavra como um tesouro para o fogo, até o dia do juízo e da perdição. O que está falando aí? Está falando que o primeiro mundo foi destruído pela água. O primeiro dilúvio aconteceu em Gênesis capítulo 1, 2. O segundo dilúvio aconteceu em Gênesis 6, quando Noé foi colocado naquela arca com os animais e houve o dilúvio. Ali é o segundo dilúvio. Agora não vai ter dilúvio mais. Deus prometeu através do arco celeste, que o povo chama de arco-íris, mas não existe arco-íris não. Essa palavra íris aí é uma deusa das trevas, é arco celeste. Então, Deus colocou o arco celeste no céu para dizer para todo mundo que não vai destruir a terra com água mais, agora vai ser com fogo. Aí em 2 Pedro 3,5 fala claramente que houve o primeiro dilúvio. Então a terra ficou cheia de água, água para todo lado, e os demônios foram para o abismo, foram jogados no abismo. Por isso que o Espírito Santo está por cima soprando. Por quê? Porque tem trevas aí, olha, e Deus então, o castigo do homem foi água. A água na Bíblia, aqui o mar, né? Aqui é a criação do mar. O mar na Bíblia representa o mundo do diabo, representa Satanás, representa os demônios. Nós vamos falar disso depois. Vamos voltar para cá. Então, 4 desafios aqui, olha. 4 desafios aqui que nós vamos ter na nossa vida. Esses 4 desafios aqui, ó, sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então, esses 4 desafios nós vamos enfrentar. Mas aqui nós encontramos o que? O Espírito Santo, ele vem trabalhar. Ele vem trabalhar. Deus, ele não criou nada sem forma e vazia, já falei. Só que com a queda de Satanás e a rebelião, houve esse dilúvio aí, olha, e desorganizou tudo. Aí Deus agora vai vir para organizar. Deus vai vir para organizar. Mas aí o Espírito Santo tem 4 desafios. Quais são os 4 desafios? Ele precisa dar forma, encher, dar luz, preencher o vazio, né? Dar luz e o quê? E também fechar a boca do abismo. Então presta bem atenção. Nessa noite eu profetizo sobre a tua vida que o Espírito de Deus, ele vai alcançar a sua casa, ele vai preencher, amém? Ele vai preencher o vazio. Ele vai preencher o vazio agora que está na sua vida. Ele vai preencher esse vazio. Ele vai dar forma aonde não tem forma aí na sua vida. E ele vai trazer luz no meio dessas trevas que há. Aonde tem trevas aí, você vai receber a luz do Espírito Santo na sua vida. É o que eu profetizo sobre você. Agora, vamos entender aqui, olha. Presta atenção. Quando Deus cria essas coisas e faz tudo isso aí, olha, nós vamos entender através da palavra de Deus aqui uma coisa. Então, agora, se Deus, então, vai trabalhar essas trevas aí, olha, há uma coisa interessante. Aqui fala da forma, então ele vai encher aonde precisa, não, ele vai dar forma, né, aonde não tem forma. Eu profetizo que aquilo que está sem forma na sua casa, na sua família, vai receber forma nessa noite. Vazio, ele vai preencher.
aonde tiver vazio ele vai preencher, nas trevas ele vai trazer luz. E note o seguinte, se no versículo 2 tem trevas, quer dizer que no versículo 1 tinha luz. Não tem como haver trevas se primeiro não tem luz. Isso aí é uma lei. Se tem trevas é porque já houve luz. Então, lá no versículo 1 tem luz. Sabe o que Deus está dizendo? Que aonde perdeu a luz, luz aqui fala de restauração, luz aqui fala de conhecimento. Deus vai trazer de volta a luz para aquilo que está sem preenchimento. Agora, presta atenção comigo. E aonde abismo, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer salvação. Porque abismo fala de quê? Fala de trevas, fala de Satanás, fala do inimigo. Agora vamos comigo aqui entender isso aqui rapidamente com a palavra de Deus. Então, se no versículo 1, 2, está falando da criação, do versículo 1 está falando da criação original de Deus, se o versículo 1 está falando da criação de Deus, o versículo 2, então, mostra que a terra, então, precisa ser recriada. Então, o que Deus vai fazer? Ele vai recriar essa terra. Ele vai colocar essa terra no lugar. Porque a terra aqui, no caso, foi, infelizmente, foi destruída por causa dessa rebelião. Ele agora vai começar novamente. Amém? Ele agora vai, o que ele vai fazer? A segunda metade, então, no versículo, Deus, então, agora, ele vai fazer o que? Ele vai recriar essa terra. Amém? Ele vai trazer essa terra de volta. Aí Deus vai começar a trabalhar isso. Ele vai começar a trabalhar isso como? A partir do versículo de número... vamos ler aí comigo agora. Agora que vai... Isso tudo que eu falei aqui, queridos, é uma introdução para me introduzir a mensagem que eu quero. Eu ainda não cheguei aonde eu preciso, né? Eu só introduzi aqui para começar. Não vai dar tempo de falar tudo hoje, mas não se preocupe. Nós voltamos e eu prometo continuar onde eu parei. Mas agora, onde eu parar. Mas agora vem comigo aqui, olha. Presta atenção. Versículo 3. E disse Deus, haja luz. Note que começou aí, olha, haja luz. Então, a terceira aqui agora, a primeira vez, a Bíblia diz aqui da luz, começa aí, olha, haja luz e houve luz. Então, duas vezes a palavra luz aí no versículo 3. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Depois, versículo 4. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi tarde de manhã do primeiro dia. Isso aqui é tremendo. Se você contar, vai ter o quê? 5 luzes aí, olha. No versículo 3 fala, haja luz. É a primeira, é o Gênesis. Depois disse, e houve luz. É o Êxodo. A segunda luz é o Êxodo. Depois viu Deus que a luz era boa. Aí é o Levítico. Que Deus viu que era bom. Levítico significa servir a Deus. Depois, e separou a luz das trevas. Separação na Bíblia fala de números. É o livro da separação. Depois vem o 5º livro da Bíblia. E Deus chamou a luz dia, que é o Deuteronômio. Amém? As 5 luzes aí, olha. 5 vezes a palavra luz aí, olha. Tá vendo? Essas 5 vezes é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e pronto. Amém? Eu esqueci do Levítico, né? Não, tá aqui. São 5. Representando as 5 luzes. Sabe o que representa isso aqui? Deus começa na minha vida assim, olha, haja luz. Do nada você recebe Jesus como Salvador e você é salvo. Do nada. Por quê? Porque a salvação não depende de você, é de Jesus. Ele morreu, te salvou, você não pode fazer nada e não pode nunca. Para você ser salvo, você só precisa crer em Jesus. Você não pode, se você morrer, você pode morrer, você não vai ser salvo. Se você fizer boas obras, você não é salvo. Pode ir na igreja, você não é salvo. Pode dar o dízimo, você não é salvo. Pode cantar na igreja, você não é salvo. Pode ser pregador, você não é salvo. Pode ter carteirinha, você não é salvo. Você é salvo por Jesus. Quem te salvou foi Jesus. Então, haja luz. Depois é o Gênesis, o começo da sua vida. Depois, houve luz. O que é isso? Você agora recebeu o Espírito de Deus, você agora tem luz na sua vida. Porque houve luz, você agora é uma luz ambulante que anda na cidade onde você mora. Depois, e viu Deus que a luz era boa. Deus olha para você e vê que você é uma terra boa, porque você agora vai produzir fruto, porque já converteu. O Espírito Santo já está trabalhando em você. Agora você vai produzir fruto. A luz era boa. Separou a luz das trevas. O que é isso? Você agora Deus vai separar o que presta em você e o que não presta. A obra não é feita pela igreja, nem pela religião. A religião, ela só deturba. Esse negócio de você vir para a igreja e eu te ordenar que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, isso aí só vai atrapalhar a tua vida. Quem faz isso é a palavra, é a luz.
que separa a luz das trevas. Quinto, chamou Deus a luz dia, trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite. O que é isso? Você agora vai ter maturidade de saber o que é luz e saber o que é trevas. É as 5 luzes aqui, na sequência aqui. Amém? Isso é só um pouquinho para você entender isso aqui, mas vamos partir para o principal. Amém? Para o principal. Isso aqui é só para nós iniciarmos aqui, mas vamos para o principal. O principal aqui, olha, é o seguinte. Deus, então, vai agora começar a criar. Eu tenho que correr por causa do nosso horário. Amém? Aí o que acontece? Deus agora vai começar a criar. A criação, então, foi destruída, não é isso? A criação foi destruída. Deus agora vai fazer a recriação. Deus agora vai mudar. Isso aconteceu com a tua vida. Você também, infelizmente, estava estava nas trevas, você estava sem forma, você estava sem luz, você estava no abismo, você estava sem forma, você estava vazio. Mas agora você está na luz. Aí, glória a Deus, o que aconteceu? Deus agora vai te fazer uma nova criatura. Você então foi criado, mas agora você vai ser uma nova criatura. E para você ser uma nova criatura, Deus então vai começar a trabalhar na sua vida. E como é que Deus trabalha? Primeiro, se a criação foi danificada pela rebelião de Satanás e foi julgada pelo próprio Deus, então, o julgamento de Deus, então, não restou nada. Só tinha escuridão e a superfície das trevas das águas profundas. Isso significa que você estava na condição de morte. Você estava na condição de morto. Eu também. A nossa condição era morte. Mas só que Deus é tão maravilhoso que o que ele vai fazer? Versículo de número 2, parte B. Primeira coisa que vai acontecer. A terra estava informe e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus soprava sobre a face das águas. Glória a Deus. A primeira coisa que vai acontecer na tua vida, sabe o que é? Para Deus mudar a sua história e formar e mudar você, a primeira coisa que vai acontecer vai ser o quê? 3 vindas. Vai acontecer 3 vindas na sua vida. Anote isso aí, olha. 3 vindas na sua vida. Para Deus restaurar a nossa vida, que representa essa terra que ficou sem forma e vazia, 3 vindas vai acontecer na sua vida aí, olha. Essas 3 vindas, vamos lá, rapidamente, ó. É muita coisa para falar e eu preparei isso bem rápido na mente quando os irmãos me chamou para trazer essa mensagem, mas eu quero que você guarde. A primeira vinda é o quê? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. A primeira vinda na tua vida é a vinda do Espírito Santo. Por que a vinda do Espírito Santo? Porque quando o Espírito Santo vem, eu vou desmanchar aqui, para ficar certinho aqui, tá? Eu quero que você guarde essa palavra para você nunca esquecer. Nunca esquecer. A primeira vinda é o Espírito de Deus. A primeira vinda aí, olha, é o Espírito de Deus. Porque diz que o Espírito de Deus pairava, soprava. Sabe o que é isso aqui, olha? Quando o Espírito Santo de Deus vem, a palavra no original aqui, olha, é chocava. Lá no hebraico é como se ele estivesse chocando. Sabe o que é chocar? É quando, por exemplo, a galinha está ali chocando os ovos. Então o Espírito Santo ele fazia isso. Ele estava chocando os ovos aqui. Olha, o que representa isso aqui na verdade? Isso aqui representa o seguinte: o Espírito de Deus, a galinha choca os seus ovos para produzir pintinhos. O Espírito Santo também é como se ele estivesse chocando ali por cima das águas. Sabe o que é isso aqui? Olha, o Espírito Santo, a primeira vez que você encontra o Espírito de Deus na Bíblia é aqui em Gênesis capítulo 1:2. O poder do Espírito Santo pairava sobre a superfície das águas é para gerar vida. Então, a primeira vinda do Espírito Santo de Deus na minha vida aqui é para gerar vida. Então, o que significa o Espírito de Deus aqui na minha vida? Significa que ele está vindo para gerar vida em mim. Sabe o que representa isso? O Espírito Santo, nós precisamos entender que esse aqui no versículo 1 aqui, representa o quê? Representa o Evangelho de Deus e as coisas espirituais vindo sobre nós. O Evangelho de Deus para vir sobre você. E quando ele vem para o quê? Ele vem para brilhar, ele vem para trazer um brilho, ele vem para iluminar. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 4:6.
2 Coríntios 4, 6. Ó, 2 Coríntios 4, 6. 4, 6. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Olha o que fala, ó. Porque Deus que ordenou resplandeça a luz no meio das trevas. 2 Coríntios 4, 6. E que resplandeça a sua luz em nossos corações, para dar-nos a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sabe o que apresenta isso aqui? Olha, das trevas brilhará a luz. E aquele que brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus é o que o Espírito de Deus, ele vem. A primeira vinda aí é o Espírito de Deus. Sabe por que o Espírito Santo de Deus vem? Ele vem para trazer luz em você. Esse abismo aqui, olha, tem um enxame de demônios aí, olha. Tá entendendo? Um enxame de demônios aí que o Espírito Santo está pairando sobre essas águas aí para impedir que eles venham para a terra. Para deixar que eles ficam aí, olha, lá no fundo do abismo. Sabe o que é isso aqui? Olha, dentro de nós. O Espírito Santo, ele vem para regenerar a sua vida. Quando você lê a Bíblia, lá em João capítulo 16, e o versículo 8 até o 11 fala que quando o Espírito Santo de Deus vier, ele vai reprovar, ele vai convencer o mundo, a humanidade do pecado. Então, quando o Espírito Santo vem, ele convence o homem do pecado. O relacionamento de Adão, nosso com Adão, Adão pecou e o pecado veio até nós, porque Adão representava a humanidade. Então, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. O Espírito Santo convence o homem da justiça. O que é a justiça? Que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Nos convence do julgamento. O que é isso? O julgamento de Satanás, que ele já foi derrotado. Amém? E ele mostra que ele vai repreender aquilo que não presta. Então, entende uma coisa. No universo inteiro, só tem 3 pessoas. Adão, Cristo e Satanás. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, você está no Adão, lá que pecou, está no pecado ainda, no pecado de Adão. Se você aceitou Jesus como Salvador, você agora está em Cristo, o velho Adão morreu. E Satanás, o que ele faz? Ele trabalha contra nós, mas quando o Espírito Santo trabalha dentro de nós, ele nos convence que nós nascemos de Adão e que não temos nada além do pecado. E que não temos outra forma de escapar do pecado, a não ser cremos em Jesus como nosso Salvador, que é Cristo. Aí nós saímos do velho Adão e entramos no novo Adão. Aí o Espírito Santo sabe o que ele faz? Ele agora vem morar dentro de nós. Aí sabe o que acontece? Satanás só tem um lugar para ficar, porque nós entendemos que a verdadeira justiça, que Cristo morreu por nós, e agora nós estamos no corpo, nós estamos em Cristo. Cristo é a nossa cabeça. Se Cristo é a nossa cabeça e nós somos o corpo, Satanás então está debaixo da planta dos nossos pés. Então os três no universo são trabalhados pelo Espírito de Deus. Amém? Então o Espírito de Deus, ele é a primeira vinda aqui, olha, é a vinda do Espírito Santo de Deus. Para quê? Porque o Espírito de Deus vem gerar vida. Ele vem gerar vida em você. Então, a primeira coisa que você tem, a primeira vinda aí, olha, é a vinda do Espírito de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus vem? Ele vem para gerar vida. Você, então, agora vai receber o quê? A vida em você. Amém? Guarde isso. Vamos para a segunda rápido. Vamos lá. Versículo 3. Versículo 3. Amém? Versículo 3. E disse Deus, e disse Deus, a segunda vinda, e disse Deus, o que é isso? A segunda vinda é a palavra. Quando a palavra de Deus chega, e disse Deus, Deus abriu a boca e falou, é a palavra. Quando Deus chega, ele envia a palavra. Se a palavra veio, a segunda vinda, então, aqui, olha, é a vinda da palavra. Essa vinda da palavra, quando a palavra vem, irmã Maria Neves, Deus abençoe você e a sua família. João Dias também, Deus abençoe você e a sua família. Quando a palavra chega, quando a palavra vem, a palavra, então, agora vai gerar. O que a palavra vai gerar? Se a palavra veio, note que primeiro veio o Espírito de Deus, tá vendo? Aí o Espírito de Deus veio.
Aí depois do Espírito de Deus, agora vem a palavra. Quando a palavra chega e disse Deus, quer dizer que Deus falou. Essa foi a palavra de Deus. Falar aqui não é pouca coisa não. Falar aqui, olha, imagine numa plataforma dessa de só silêncio. Só tinha silêncio ali, olha. Aí Deus chega e abre a boca e fala. Quando ele fala, haja luz. A palavra de Deus, primeiro o Espírito Santo pairava sobre você. Tá vendo? Aí ele parando em você, vem em você para transformar. Em seguida, aí Deus fala. Porque Deus vai ordenar que as trevas saiam e a luz chegue. Para a luz brilhar no seu coração. Agora, a palavra de Deus, ela é muito poderosa. Quando Jesus fala, quando Deus fala, algo acontece. Quer ver? João capítulo 5, 24. João 5, 24. Ó. João 5, 24. João, capítulo 5, e o versículo de número 24. 5, 24. Amém? Diz assim, olha. Verdadeiramente vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quer dizer que quando você crê na palavra do Senhor, quando você crê na palavra de Jesus Cristo, e na palavra que ele enviou, você tem a vida eterna, e você não entra mais em condenação. Agora, o que é a palavra? A pergunta é, o que é a palavra? Vamos ver o que é a palavra? João capítulo 1. João capítulo 1, vamos ver. João capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era a palavra, o verbo é a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É a mesma coisa de verbo, verbo é uma palavra. Ele estava no Gênesis com Deus. O 2 está falando, João 1, 2. O 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito seria feito. A vida estava na palavra, ou seja, no verbo, e a vida foi manifesta para ser a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Presta atenção. Então, eu quero que você entenda comigo aqui agora, querido. A palavra de Deus é Jesus, e Jesus é a palavra. Presta atenção. Isso aqui, olha, é apenas a escritura. A palavra de Deus é o verbo vivo que é Jesus Cristo. E aqui o que a Bíblia está dizendo? Que se você crê em Deus e crê na palavra dele, você tem vida eterna. Olha, Tiago 1,18, vai lá. Tiago fica depois de Hebreus 1,18. Tiago 1,18, ó. 1,18. Tiago 1,18, ó. Ele é quem, por sua vontade, nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos as primícias. Para que seja... Daniele, olha o valente aí, Daniele. Ele está puxando o fio aí, Daniele. Amém, irmãos? Me desculpe interromper a palavra aqui, é porque eu tenho um gato aqui que chama Valente, que é valente mesmo, puxando o fio do meu computador aqui, quase que a minha live para. Fui colocar o nome do gato de Valente, agora ele é uma valentia que só ele. Então, olha só, presta bem atenção, vamos voltar aqui, olha. E ele é quem por sua vontade nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos as primícias das suas criaturas. Então, olha só, a palavra de Deus, ela tem um poder. Qual que é o poder da palavra? 1,21, Tiago 1,21, ó. Portanto, deixai longe de vós toda impureza e a demasiada malícia, e aceitai com mansidão a palavra, já implantada em vossa natureza, que é capaz de salvar as vossas almas. Irmão, sabe quem tem poder de salvar a sua alma? É a palavra de Deus, o seu espírito. Tudo bem, quem salva ele é crer em Jesus como Salvador, que é a palavra, mas quem salva a tua alma é a palavra. A palavra, então, veio no segundo lugar, vindo a palavra. Quando a palavra vem, ela vem para trazer transformação, ela vem para mudar aonde precisa. Aqui a palavra vem, olha só, e disse Deus, haja luz. Terceira vinda aí, olha, ó. A terceira vinda, ó. A vinda da luz. Então, primeiro veio o Espírito de Deus,
Segundo veio a palavra. E terceiro veio a luz. A luz aqui no versículo 3 diz, ó, e disse Deus, haja luz. Então, a luz agora, presta atenção. Primeiro Deus fala que vai trazer, o Espírito Santo vem, aí o Senhor agora fala que vai trazer a luz para nós. O que representa essa luz? Essa luz aqui, agora no terceiro requisito para gerar vida. Para que essas três coisas? Para gerar vida na sua vida, você precisa primeiro do Espírito de Deus, você precisa da palavra de Deus e você precisa da luz. O que é a luz? A luz aqui é para gerar vida. A luz, ela tem o poder de dissipar as trevas que cobria as águas da morte, porque essas águas aqui em Gênesis significa morte, é as águas da morte. Louve ao Senhor aonde você estiver, sabe por quê? Isso significa que quando eu fui salvo, foi exatamente isso. Quando eu aceitei Jesus e eu fui salvo, primeira coisa que aconteceu comigo, veio o Espírito de Deus para mim. Segundo lugar, a palavra de Deus veio. Terceiro lugar, a luz veio. Quando você foi salvo, quando você recebeu a salvação, veio primeiro o Espírito de Deus para você. Depois veio a palavra de Deus para você. E depois veio a luz para você. Nós somos iluminados de dentro para fora, porque o Espírito de Deus veio para nós. Algo aí, olha, estava brilhando dentro de nós. Amém? E está brilhando dentro de nós aí, olha, que é a experiência com o Espírito Santo. Agora, vamos provar isso na Bíblia? Vamos? Vamos provar isso? Vamos provar isso? Vamos lá, olha. Eu li 2 Coríntios 4:6. Lembra? Agora, vamos ler João capítulo 1, versículo 4, olha. Vamos ler de novo. João 1:4, olha. João capítulo 1, versículo 4, ó. 4. A vida estava no verbo, e a vida foi manifesta para ser a luz dos homens, tá vendo? No princípio era o verbo, tá vendo? Nele estava a vida era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, irmão, as trevas não vencem a luz, amém? Agora, presta atenção no versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Sabe por quê? As trevas não entendem nada que vem da luz. Eu e você estavam nas trevas, agora nós temos a luz. Essas três vindas aí, olha, representam algo poderoso. Olha algo tão poderoso para você entender. Ó, vamos entender aqui, ó. Primeiro, veio o Espírito de Deus, para gerar vida na nossa vida, veio o Espírito de Deus, depois veio a palavra, depois a luz. Agora, quando veio essas três vindas aqui, olha, a vinda do Espírito Santo, a vinda da palavra de Deus, e a vinda da luz, essas três vindas trouxe três separações, ó, três separações, presta atenção. Isso é Gênesis, irmão. Olha que eu estou trazendo uma palavra bem leve aqui para o seu coração, mas isso aqui é Gênesis. Imagine você se aprofundando dentro do Gênesis, versículo por versículo, aí você não conseguiria nem dormir de noite, tanto que a palavra de Deus é profunda. Porque a palavra de Deus é muito profunda. Nós é que temos que aprofundar nela para nós entendermos. Agora, presta atenção. Então, veio a primeira vinda, o Espírito de Deus, depois a palavra de Deus, depois a luz. E essas três vindas gerou três separações. Vamos ver as três separações agora. Vamos lá, ó. As três separações, vamos ver elas aqui, ó. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia, versículo 4. Gênesis 1:4. Vamos lá. Gênesis 1:4. Gênesis 1:4, ó. 1:4. Ó. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Então, meu querido irmão, a primeira coisa que acontece, a primeira separação é o que? A luz das trevas. Com a primeira vinda, quando o Espírito de Deus veio, a primeira coisa que ele fez foi separar as trevas da luz. O quarto requisito para gerar vida na nossa vida é essa separação aqui das trevas e a luz. Nós não podemos viver com trevas, tem que separar as trevas da luz. Esse foi o quarto requisito para gerar vida. Essa separação aqui tinha o propósito de discernir o dia da noite. Por quê? Fazendo com que a luz fosse separada. Isso significa, dá para nós entender aqui uma ilustração muito interessante. Quando eu fui salvo, quando você aceitou Jesus como Salvador e você foi salvo, você não tem discernimento nenhum. Você não é capaz de saber o que é luz e trevas.
Depois que você foi salvo, você não recebeu nenhum discernimento do que é luz e o que é trevas. Depois que você foi salvo, aí o tempo que você foi ter experiência com Deus, aí você foi descobrindo. Houve uma separação dentro de você e você foi tendo discernimento do que é luz e do que é trevas. Mas quando você foi salvo de primeiro e chegou na igreja, você não sabia nada do que é luz e do que é trevas. Mas o que vai acontecer? Com o tempo você vai sabendo o que é luz, vai sabendo o que é trevas. Antes de nós sermos salvos, não tinha dia não, era noite, era só noite. Se você ler aqui na Bíblia, Deus só vai criar o sol lá no capítulo 14. O sol só vai aparecer no versículo 15. Do versículo 1 de Gênesis até o 15 não tinha sol não. Sol só vai aparecer no versículo 15. O que é isso? No início da sua conversão, a tua vida era só noite. Era noite, noite escura, com as estrelinhas aparecendo. O que é estrelinhas? Você vai ter discernimento, você vai aprendendo, você vai crescendo. É para isso que serve o seminário, o discipulado, é para isso que serve o estudo bíblico, a palavra de Deus. Você está estudando aqui comigo agora a palavra dessa mensagem, você está recebendo luz de Deus, você está recebendo discernimento do que é trevas, do que é luz. Por isso que você não pode viver nas trevas, você tem que viver na luz. E vou dizer uma outra coisa para você. Lá na Nova Jerusalém, quando você entrar na Nova Jerusalém, lá não vai ter noite não. Lá não vai ter noite não. Você precisa crescer para ir para Nova Jerusalém, por quê? O dia espiritual vai chegar. O que é isso? Na Nova Jerusalém, lá não tem noite não. Lá é só dia. Lê para você ver. Apocalipse 21, 25. Ó, vamos correr porque eu sei que tem gente que já está doido que eu pare. Porque já não está aguentando mais de tanta palavra. Eu sei que não está acostumado, mas peraí. Estou terminando, tá? Naquele versículo 25, ó. Apocalipse 21, 25. Apocalipse 21, 25. Ó. E as suas portas nunca se fecharão no fim do dia, pois ali não haverá noite. Lá na Nova Jerusalém não haverá noite, não. Por isso que você está aqui na terra, para você crescer. E a Bíblia fala, 2 Coríntios 6,14, Paulo pergunta, existe alguma sociedade de luz com as trevas? Ali Pedro não está falando. Muita gente interpreta esse versículo aqui, olha, de você fazer sociedade com uma pessoa que não é crente. Não tem nada a ver. Paulo não está falando disso, não. Ele não está falando disso. Me desculpe, se você acredita que essa mensagem é sobre isso, aí em 2 Coríntios 6,14, me desculpe. Você vai ter que ler Coríntios para você entender que é outra coisa. Ele está falando de outra coisa muito diferente. Ele está se referindo a Gênesis capítulo 1. Ele está dizendo que Deus separou a luz das trevas, que você não pode misturar a luz com as trevas. É o quê? Não há comunhão entre a luz e as trevas. Ele está falando o seguinte, que os filhos da luz não devem... Ele não está dizendo que os filhos da luz não devem misturar com os filhos das trevas. Não é isso não, irmão. Ele está falando que você tem que manter a separação. Qual que é a separação? A separação é que aquilo que era trevas em você antes não pode mais ter comunhão com a sua vida nova. Você agora é uma nova criatura. Você não pode viver a sua vida antiga. Você é uma nova criação agora. Lembra disso. Você é uma nova criação. Amém? É sobre isso. Aí disse, ó. E viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom e separou a luz das trevas. Aí então é a primeira separação. A segunda separação, vamos correr aqui, ó. A segunda separação. Então essa aqui é o que? Essa é a primeira separação. A segunda separação, versículo 6. Vamos correr. 6, ó. Então disse Deus: haja uma expansão ou uma separação, né? Das águas. Haja uma separação do meio das águas e haja uma separação entre águas e águas. O que é isso? Deus está dizendo aqui, ó, faça uma separação das águas que estão em cima da expansão, das águas que estão acima da expansão. O que é isso aqui, irmão? Para você ler, você tem que ler até o 8. E fez, pois, Deus a expansão, dividindo as águas que estavam debaixo da expansão, das águas que estavam acima da expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde de manhã do segundo dia. Então, o que Deus está fazendo aqui? Olha? Aqui é o quinto requisito, né? Porque nós estamos aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, agora aqui o quinto. A quinta coisa que você tem que fazer para gerar vida em você. O que é isso? Deus separa as águas da morte, que é as águas de baixo, as águas da morte, ele vai separar as águas da morte fazendo uma expansão. As águas que estão em cima da expansão
deve ser separado das águas que estão sob a expansão. O que é isso? Deus vai separar a luz das trevas primeiro, e agora ele vai dividir as águas de cima, das águas de cima sob a expansão. O que é isso? Deus está fazendo a separação das coisas celestiais das coisas terrestres. Deus está fazendo a separação das coisas do espírito com as coisas da alma. O que é isso? Deus está fazendo uma separação daquilo que é celestial, daquilo que é terrestre. Deus está separando aquilo que é de baixo daquilo que é de cima. Aquilo que é celestial daquilo que é terrestre. Para nós entendermos isso aí, você tem que entender o seguinte. A expansão aí, olha, é simplesmente a atmosfera. É o ar que está ao redor da Terra. Sem atmosfera, não tem nenhuma vida na Terra. Não pode ser gerada vida na Terra. Não há vida na Lua. Não tem vida lá na Lua, porque na Lua não tem expansão ao redor dela. Deus criou a expansão ao redor da Terra para produzir vida. Então, depois que eu sou salvo, nós não temos apenas a luz dentro de nós, mas nós também temos a expansão sobre nós. O que é essa expansão aí? Olha, algo entrou em nós para separar as coisas celestiais das coisas terrestres. Você não pode ver mais as coisas terrestres, você tem que ver as coisas de cima. Abra a sua Bíblia aí comigo, para você entender isso melhor. Colossenses, abre aí, olha. Capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, vamos lá. Colossenses capítulo 3, vamos lá. Já estou quase terminando, tá? Colossenses 4:3. É porque eu quero só terminar essa palavra aqui. Colossenses capítulo 3, amém? Vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fordes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à mão direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está guardada com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Amém? O que ele está falando aí? Ele está falando de separar as coisas de cima das coisas de baixo. Sônia Silva, Deus abençoe você, amém, que está aí conosco também. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Então, Deus, ele está dizendo que ele separou as coisas de cima das coisas de baixo. A quinta coisa para gerar vida na sua vida é o quê? Aqui em Gênesis, é que você tem que separar as coisas de cima das coisas de baixo, das coisas terrestres, das coisas celestiais. É isso que ele está dizendo. Se você for estudar isso aqui, você vai ver que a Terra tem uma abóbada d'água que está ao redor da Terra. Isso aqui é o quê? As pessoas vivem, entendeu? Nesse tempo aí, olha, debaixo dela é o limite das águas. Deus fez um limite aí para as águas. Isso aqui também é Hebreus 4:12. Lá fala assim, olha, a palavra de Deus é viva e eficaz, que pode separar do tal ponto da nossa alma do nosso espírito. O que é essa separação? É isso aqui que Deus fez. Deus separou a nossa alma do nosso espírito e do nosso corpo. O nosso corpo é um, a nossa alma é outro, o nosso espírito é outro. Sabe por quê? Para você ser salvo, porque a salvação é em 3 níveis. Você é salvo no espírito, salvo na alma, salvo no corpo. Amém? Se você quiser aprender mais sobre isso, eu tenho um curso que chama Salvação e Reino. Você, estudando esse curso, você aprende sobre isso. Daqui a pouco eu vou fazer propaganda dele e você vai entender. Mas vamos para a conclusão agora disso aqui. As coisas, nós temos que entender o quê? O que Deus está falando? Deus não só separa as trevas da luz, mas Deus também separa o nosso espírito, que é as coisas de cima, das coisas da nossa alma, que é as coisas de baixo. Então, o que é isso? A palavra de Deus, ela é viva e ela pode separar as coisas que são de baixo com as coisas que são de cima. É isso que você tem que aprender. Aí o que acontece? A palavra de Deus, ela entra em ação no nosso espírito e na nossa alma, trabalhando isso. Por isso que a palavra de Deus vem, amém? Por isso que a palavra de Deus vem para trabalhar isso, para dar discernimento que as coisas do espírito é de cima e as coisas da alma é de baixo, amém? Guarde isso aí, porque é isso mesmo, é uma coisa essencial para a nossa vida,
entendemos essa separação aí. Agora vamos para a última. Para a última separação. Espera aí que eu vou... Está no versículo 9 aí, olha. 1:9. Para mim, para a conclusão. Outro dia eu continuo essa mensagem aqui com vocês. Olha o 9. Então disse Deus: reúna em um só lugar as águas que estão debaixo dos céus. E apareça o elemento seco, ou seja, apareça a terra. E assim foi. 10. E chamou Deus o elemento seco terra. E ajuntou as águas, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. O que Deus está fazendo aqui agora? Deus está separando agora, aqui olha, o que ele está fazendo? Ele está separando agora, aqui o que? As águas, aqui o terceiro, né? O sexto tópico, que a sexta coisa que aconteceu aqui é o que? Aqui Deus vai separar o mar, as águas da porção seca e vai transformar o que? As águas da terra. Ele vai chamar as águas de mar e vai chamar a parte seca de terra. Deus vai separar aqui agora, ele vai criar um mar. Você pode ver isso aqui, uma coisa muito interessante. Aqui, se você ver aqui, olha, isso aqui é o terceiro dia. Deus vai fazer isso depois do segundo dia. Nós temos agora o terceiro dia. E você pode notar uma coisa muito interessante que eu queria que você prestasse atenção. Entre todos, somente o segundo dia que Deus não falou que era bom. Por quê? Porque existe um significado muito poderoso aqui, o porquê. Porque Satanás e os demônios dele hoje moram no segundo céu, que é o lugar que fez essa segunda separação que eu falei no versículo 5. Agora aqui é o terceiro dia. Aqui quando Deus separa as águas para um lado e chama de mar, e separa as outras e faz a terra, separa as águas da terra, é o terceiro dia. Agora que eu vou concluir a mensagem, eu quero que você fique atento aqui, olha. Fique atento. Muita gente saiu da live, outros entraram. Aí você vai ver que o final da mensagem é tudo que você precisa ter. Porque o final da mensagem é a palavra profética que foi liberada em todo o circuito da minha mensagem. Agora vem a palavra geradora. Existem duas palavras que são geradas quando a gente prega. A primeira palavra é a logos, que é a que eu estou lendo aqui na Bíblia. E a segunda é a rema, que é o efeito da palavra profética. Então olha só, presta atenção aqui comigo. Agora vai vir a palavra rema. A palavra rema já veio, mas agora vai vir algo além do que eu já falei para você entender. Presta atenção. Então, aqui nós temos o terceiro dia, o dia da ressurreição. O terceiro dia é o dia da ressurreição. Cristo ressuscitou em qual dia? No terceiro dia. Então, aqui no terceiro dia, é o dia da ressurreição, a terra seca aparece. A terra seca aparece para gerar vida, porque não tem como gerar vida na água. O sexto requisito para gerar vida, em toda a Bíblia, o mar representa morte. Guarde isso. O mar na Bíblia representa morte e a terra representa Cristo. Eu vou desmanchar aqui para você guardar isso, tá? Isso aqui eu quero que você guarde aí, olha, amém? E aproveite e vai dando glória a Deus aí e curtindo aí, amém? E curtindo aí também para as outras pessoas também participarem dessa aula depois. Primeira coisa que você vai entender, o mar na Bíblia representa morte, porque os demônios, olha, tem que eu vou falar aqui agora, os anjos caídos moram em cima, nas regiões celestiais, mas os demônios moram na água. Demônio, ele gosta de água, ele mora na água. Muitos demônios moram na água porque eles gostam de água. A maioria dos demônios moram na água. Só os anjos caídos que moram em cima. Anjo caído é uma coisa, demônio é outra, tá? Não é a minha aula aqui agora, mas é outra coisa. Por isso que demônio entra no ser humano, porque o ser humano tem 90% de água no corpo, por isso eles gostam de água. Lembra daqueles demônios que Jesus expulsou e mandou entrar nos porcos? Os porcos falam assim, Senhor, deixa-nos entrar nos porcos para eles entrarem nos porcos e pular na água, porque o demônio gosta de água. Os demônios trabalham muito na água. Presta atenção.
Agora presta atenção, o mar, ele representa a morte, e terra representa o próprio Cristo. Terra na Bíblia representa o próprio Cristo. Aí note comigo o seguinte, aqui no terceiro dia, Deus separou uma porção seca e chamou de terra, e o mar e as águas, que as águas da morte chamou de mar. O mar é uma representação de morte, de Satanás, do reino de Satanás, onde ficam os demônios. Agora presta atenção, na Bíblia, Deus, ele está trabalhando de gerações em gerações, mas quando terminar tudo, o mar vai ser eliminado. A Bíblia diz assim, olha, o mar, lá em Apocalipse fala, o mar já não existe mais, porque Deus vai destruir o mar não vai ter mar na Nova Jerusalém, não vai ter mar não, não vai existir mar mais, amém? Então vamos entender, primeiro veio o Espírito de Deus para restaurar a terra, depois veio a palavra vida para gerar luz, e veio a luz para regenerar. Depois Deus dividiu, no segundo dia, Deus dividiu as águas de cima e as águas de baixo no firmamento, né? E fez um firmamento chamado céu, e embaixo o outro firmamento, onde tem as nuvens também cheias de águas. Mas presta atenção, aí depois, agora no terceiro dia, Deus reuniu as águas sobre a expansão e chamou terra seca, e a outra expansão chamou mar. A terra vai produzir vida. Isso significa que Deus está trabalhando as águas, procurando limitar as águas, porque Deus colocou um limite. Não sei se você sabe, mas quando você lê Jeremias capítulo 5, 22, lá fala que Deus colocou um limite na água, traçou um limite que o mar não pode passar. Vamos ler lá rapidinho, estou terminando já. Jeremias 5, 22. Já estou terminando, tá? Estou concluindo já, estou na fase de conclusão. 5, 22, ó. 5, 22. Não me temeis, diz o Senhor Jeová, não tremereis diante da minha presença, eu que por decreto perpétuo pus a areia como limite do mar, limite que ele não pode passar, ainda que as ondas se precipitem, não poderiam prevalecer, ainda que rujam, não pode ultrapassar. Então Deus colocou um limite. Aí você pergunta para mim assim, pastor, mas tem uma coisa errada, e as tsunami? São demônios que causam essa tsunami, que depois eles vão ter que pagar por isso. Quando as pragas do Apocalipse descer no mar, é para esses demônios pagar, porque eles estão saindo da lei de Deus, que não pode o mar as ondas sair do limite. Então, o que acontece? Presta atenção comigo aqui. Ó. Aí a Bíblia fala em Apocalipse 21, 1. Apocalipse 21, 1. Ó. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar não existe mais. Então o mar vai ser eliminado, porque o mar representa a parte principal do reino de Satanás, e ele vai ser eliminado, amém? Glória a Deus por isso. Mas vamos entender aqui agora, a terra seca surgiu para produzir vida, e ela vai produzir vida agora. Então a sexta coisa, para Deus gerar vida, ele precisa da terra, porque a terra representa a ressurreição de Cristo. Nós fomos regenerados pela ressurreição de Cristo. E quando Cristo ressuscita, a terra foi separada das águas, a terra significa vida. A terra significa vida e as águas significa morte. Separar a terra das águas significa separar a vida da morte. Cristo morreu por nós e separou. O que aconteceu? À medida que você cresce no Senhor, você aprende a discernir a luz e as trevas, você aprende a separar as coisas celestiais das coisas terrenas, e você também aprende a separar a vida da morte. Tá vendo? Você vai crescendo em Deus, acontece isso com você. Amém? Que você possa guardar esta palavra, que você está vivendo hoje para produzir vida. Você é uma terra de Deus, e você, Deus, quando morreu, ele trouxe você para quê? Para você trazer vida. Amém? Agora, existe um processo chamado o processo da vida. Isso aí é na próxima live que eu fizer com os irmãos aqui da Igreja Batista. Eu prometo para você que eu vou falar do processo da vida. Eu vou continuar onde eu parei aqui, amém? Porque não dá para continuar agora, porque, senão nós vamos passar a madrugada toda aqui, e não é esse o propósito. Então, para me finalizar aqui, entende comigo. O Gênesis, ele fala sobre primeiro, ele fala do que Deus tem feito por nós quando somos salvos, a vinda do Espírito, a vinda da palavra, a vinda
vinda da palavra, a vinda da luz e depois os processos das separações. Isso aí é o que Deus trabalha em nós. Isso aí está falando da nossa vida, de como que a gente é salvo, e depois acontece isso. Depois tem uma coisa chamada processo do crescimento, que eu vou falar na próxima ocasião que nós tivemos aqui. Agora, rapidamente, eu quero agradecer todos que estão conosco aí. Deus abençoe você, abençoe a sua família. E eu quero rapidamente aproveitar que estamos aqui e fazer uma propaganda para você. Nós temos vários cursos aqui em andamento, amém? Eu quero convidar você para estar fazendo os cursos conosco. Nós temos um curso maravilhoso chamado Cura na Alma. Esse curso, ele é simplesmente algo que eu trabalhei, amém? Eu preparei há muito tempo esse curso, e agora que eu estou lançando esse curso, chama Cura da Alma. Hoje, depois que eu estudei, fiz um curso de psicanálise e me tornei psicanalista, aí através da psicanálise eu reuni tudo que eu tinha e fiz esse curso chamado Cura da Alma. Esse curso, você pode adquirir esse curso na sua casa. Como adquirir na sua casa? Você pode adquirir comigo, você pode me chamar em inbox e você adquire esse curso comigo. Esse curso, ele fala sobre a cura na alma, é cura interior, é um curso de cura interior. E esse curso, eles são 22 aulas, você estuda comigo, é aqui mesmo, nesse estúdio que eu tenho na minha casa, que eu preparei esse curso. Você faz o curso inteiro, são 22 aulas, são 40 minutos, 50 minutos de aula por aula, e nesse curso você aprende o que é cura interior. É uma cura interior, uma cura na alma. Eu trabalho os traumas, eu trabalho personalidade, temperamento, mente, coração, eu trabalho personalidade, ministérios que precisam de cura, eu trabalho o tempo todo nele a cura através da Bíblia. Lá eu falo sobre o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. Você pode adquirir esse curso comigo, são 2 meses de curso que você faz, e você recebe a aula na sua casa, vídeo aula, né? Igual aqui nós estamos aqui agora, são vídeo aula, você recebe na sua casa, esse curso. Eu quero apresentar esse curso para você, que chama Cura da Alma. Você com certeza será abençoado e será restaurado através da palavra. Esse curso, ele é trabalhado a palavra. O segundo curso que eu quero te oferecer é um outro curso também que eu demorei muito tempo para fazer esse curso. É o curso chamado Salvação e Reino. Não é para qualquer pessoa. Esse curso não é para pessoa qualquer, mas ele serve para um novo convertido, até um crente de muitos anos na igreja. Mas é um curso para quem quer crescer, para quem quer crescer na salvação, para quem chegou na igreja agora e está aí na igreja agora e quer crescer. Então, esses 2 cursos são muito importantes para você. De tudo que eu falei aqui, está dentro desses cursos também. Por quê? Porque você começa fazendo cura na alma e depois você pode crescer na salvação e reino, que os 2 cursos são um seguido do outro, que ajudam um o outro. Os 2 cursos trabalham muito junto. Então eu quero apresentar para você. Um curso é cura da alma e o outro é salvação e reino. O curso cura da alma é 2 meses. O curso já está todo gravado. Você entra em contato comigo, recebe na sua casa 2 aulas por semana. O cura na alma é 22 aulas, que é 2 meses. O curso salvação e reino é 4 meses. Você recebe também 2 aulas por semana, são 4 meses que você adquirir. E esse curso, ele não, escuta o que eu vou te falar, ele não tem valor. Ele não tem preço, ele tem valor. Porque preço é quando você se vende. Valor é aquilo que não tem preço. Esses cursos não têm preço. Todos os meus cursos para mim não tem preço. Por quê? Eu tenho cura na alma, salvação e reino. Tem outro curso também para ministérios, chamado curso para ministro de louvor. E tem também o curso para líderes, que é a liderança, a mentoria para a liderança em 4 dimensões. Se você quiser todos os cursos, você compra um pacote só, de 3 anos e meio, chamado Médio em Teologia. Aí você vai fazer o Médio em Teologia na sua casa. Na sua casa, se você quer todos os cursos
é médio em teologia, que é o pacote com tudo. Agora, os cursos também são separados. Você pode fazer a cura da alma separado, salvação e reino separado. Todos esses cursos têm um tempo. Você recebe 2 aulas por semana, são 2 meses. Outros cursos é 4 meses, tem outros cursos que é mais, mas você pode adquirir ele. Tabernáculo também é um curso muito poderoso. Você estuda o Êxodo, aprendendo cada detalhe do tabernáculo. E outros cursos também que eu tenho na minha plataforma. Mas eu estou oferecendo você esses 3 aqui nessa noite. A cura da alma, que é 2 meses, 2 aulas por semana. Você faz um investimento. Não é preço, é investimento. Sabe por quê? Vou te falar uma coisa. Existe uma coisa que chama mentes de governo. O que é mente de governo? Quando você paga um preço por alguma coisa, aquilo se torna seu. Você recebe a cura daquilo ali. Se você não paga um preço para receber uma palavra, não paga um preço para um curso, e o curso é de graça, você não recebe aquilo ali dentro de você, porque você não pagou um preço, chama mente de governo. Tudo que você faz, existe um preço para você adquirir aquilo ali. Então, a palavra de Deus, ela não é cobrada, mas o azeite que tem dela você tem que pagar para você receber na sua lâmpada. Isso aí é investimento, isso aí não é preço, é valor. Por que é valor? Porque vai restaurar a tua vida, vai restaurar a tua família e mais, você está investindo em você, é um investimento na sua vida. Cura da alma, que é cura interior, é um investimento para você, é uma coisa que ninguém nunca vai roubar de você, nunca vai tirar da tua vida. Não é valor, não é preço, é valor, amém? E você pode adquirir por um preço muito acessível. Agora, nessa crise da pandemia, o preço é um preço assim, olha, muito acessível. Você não vai encontrar um curso por esse preço nunca. Você pode procurar, você não vai encontrar. Mas eu estou fazendo porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro com você através do curso, mas é ajudar a sua vida espiritual. Por quê? Eu faço isso, lógico, tem um valor. Porque esse valor, que você paga esse valor, para isso gera mente de governo. O que é mente de governo? Para você governar esse curso dentro de você e ele ser seu. Eu não trabalho, igreja nenhuma me sustenta, eu não tenho igreja, eu não sou pastor de igreja, não tenho igreja nenhuma que me sustenta. O meu sustento é através dos meus cursos que eu faço e que eu levo para os irmãos. Mas o meu objetivo é que você receba um valor na sua vida, o valor do curso, que é a cura do seu interior, salvação e reino. Você vai aprender coisa lá que você nunca ouviu. Por exemplo, quando você aceita Jesus, a salvação ela é judicial e orgânica. Judicialmente você tem que passar por 5 passos. E organicamente você tem que receber 8 coisas dentro de você. O que eu vou te ensinar, eu tenho certeza que você nunca ouviu na sua vida. Por quê? Porque são revelação dentro da palavra. E sempre a revelação é progressiva. Sempre vai trabalhando algo a mais na sua vida. Salvação e reino, para mim, é o melhor troféu que eu tenho acerca da palavra. Porque lá, não só eu aprendo, como quem também ouve. E é algo tremendamente poderoso. Porque ser salvo é uma coisa, reinar é outra. Tem muita gente que vai ser salvo, mas reinar não. O ladrão na cruz perguntou para o Senhor Jesus: lembra-te de mim quando eu entrar no teu reino. Jesus falou assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porque reino é uma coisa, paraíso é outra. Então, você pode me chamar em box, amém? Pode me chamar em box. Ou você pode ir diretamente no meu zap, aonde eu trabalho esses cursos, amém? Você pode ir lá diretamente lá. Eu vou deixar o meu zap aqui, amém? Eu vou deixar ele aqui. Você pode ir lá diretamente e pode adquirir o curso lá diretamente comigo. E você recebe 2 vezes por semana as aulas do curso, aonde você estiver. O mais eu quero louvar a Deus por todos vocês. Louvar a Deus pela família que eu tenho em Montalvânia, amém? Igreja Batista Shalom em Montalvânia, todos os meus irmãos, todos os meus alunos que assistem aqui também, que eu compartilho nos grupos essas lives. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, todos vocês que estão aí, que Deus possa abençoar você, a sua casa, que o Senhor possa estar trabalhando na sua vida, amém? E na sua família, porque nós sabemos que estamos vivendo um momento terrível, infelizmente, da pandemia. Aqui mesmo onde eu estou, tudo está sendo fechado, mas uma coisa é certa: o nosso Deus está conosco, amém? E Ele vai estar nos abençoando através da palavra dEle. Todos os irmãos de Montalvânia que estiveram comigo aí durante esse período, Deus abençoe vocês
e nós estaremos aqui juntos, com certeza. Deus continue abençoando vocês. Que o Senhor Jeová faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda a sua graça. Amém? Que o Senhor Jeová tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Que você seja agraciado nesta hora com a palavra de Deus e toda a sua família também seja abençoada no nome de Jesus. Amém? Compartilhe essa live com seus amigos, compartilhe com a sua família, com seus colegas e seja abençoado. Deus abençoe vocês todos que estiveram comigo aí. Irmão Aldo, não falei seu nome. Deus te abençoe, muita saudade, querido. Deus abençoe todos vocês aí, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa estar sobre a sua vida, sobre os irmãos, que o Senhor possa te agraciar. Seja abençoado, amém? Em nome de Jesus, todos vocês e a sua família. Irmã Helena, eu mando um abraço para todos aí também, amém? Toda a sua família. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, qualquer dia eu chego aí para colher essas mangas, tudo aí no pé. Deus abençoe.